com vocês para estudarmos juntos a palavra de Deus. E depois de uma conversa longa com os irmãos, nós escolhemos o livro de Zacarias. Porque o livro de Zacarias é um livro que requer a aplicação de muitos recursos de hermenêutica. E o livro de Zacarias, em termos de teologia bíblica, quase que ele forma uma agenda para o livro de Apocalipse. Ele contém algumas chaves e, no decorrer do nosso curso, nós vamos apresentando tudo isso, tá bom? Dentre essas coisas, também vamos considerar a questão de gênero literário, tá? Como é que nós interpretamos profecia, como é que nós interpretamos narrativa e coisas dessa natureza, tá certo? O nosso estilo aqui, o nosso padrão vai ser o de teologia bíblica, ou seja, nossa regra maior é a Bíblia interpreta a Bíblia. Tá? E nós vamos discutir uma metodologia de teologia bíblica. Houve-se um tempo em que se dizia nas igrejas, olha, isso pode, isso não pode, isso é proibido, aquilo. Hoje, com o desenvolvimento de teologia bíblica, os crentes querem saber onde na Bíblia, na palavra de Deus, está dito que isso deve ser feito ou que isso não deva ser feito. Teologia bíblica é uma ciência, é ciência mesmo, né? Nova, ela não tem 100 anos, mas ela é mãe da teologia sistemática. Tá? E porque toda a teologia sistemática decorre do ensino dos textos bíblicos. E a teologia sistemática devia ser apenas uma sistematização do que a Bíblia ensina sobre cada assunto, certo? Ok, por que não vamos tratar em termos de teologia sistemática? A razão é que a teologia sistemática tende à divisão e a teologia bíblica tende à união. Deixe eu me explicar. Se você reúne um grupo e diz, nós vamos estudar determinado assunto, dispensacionalismo, por exemplo, então o dispensacionalista não teria por que ouvir o aliancista, e o aliancista não teria por que ouvir o dispensacionalista. Olha, nós vamos tratar de igreja tradicional versus igreja pentecostal ou neopentecostal. Então, um não teria interesse de ouvir o outro. Mas se eu disser assim, nós vamos estudar Efésios 1, isso é do interesse geral. Então, a regra deixada por Deus para nós é para pregar a palavra, ensinar a Bíblia. E é só isso que nós vamos fazer. Tá certo? Muito bem. Só para ter uma amostra disso aí, abram a Bíblia aí comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 1. E eu vou ler aqui com vocês o capítulo 1, o verso 4. Diz assim, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, estão vendo, o livro de Apocalipse é um livro que usa uma linguagem do templo. Muito importante guardar isso. O livro de Apocalipse usa a linguagem do templo. Tá? E aí, mas ele é cheio de figuras conotativas, e uma dessas figuras aí, os 7 espíritos. Quando você começa a ler Apocalipse, você diz, então, não é possível entender Apocalipse. Olha aí essas figuras. Pois bem, a regra que nós vamos usar é a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, se você abrir o seu texto no livro de Isaías, no capítulo 11, nós temos assim, olha,
repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Quantos, como você deve ter acompanhado aí, são 7. E o que isso representa? Os 7 Espíritos de Deus. Representa a totalidade do ser de Deus. Todo o poder de Deus está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. É isso que quer falar os 7 Espíritos aí mencionados. Certo? Então, para você entender Apocalipse, você precisa da regra seguinte. E a Bíblia que João usou para escrever Apocalipse é o Antigo Testamento. Então, você precisa conhecer o Antigo Testamento para entender Apocalipse. E no verso 13 do capítulo 1 de Apocalipse, no verso 13, nós temos assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, filho de homem, com vestes talares. No meio de candeeiros, outra figura. Bem, eu disse que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, eu tenho que achar onde que trata na Bíblia de candeeiros para entender isso. E então, eu vejo aí no verso de número 20. Veja aí, do capítulo 1 de Apocalipse. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, está interpretado. O que eu preciso é de conhecimento bíblico para saber a que passagem, a que o texto está se referindo. É disso que eu preciso. Mas a regra principal é a Bíblia interpreta a Bíblia. Nós vamos usar muito disso, por isso eu estou na introdução dizendo assim, para deixar bem claro. Tá? Esse é um aspecto. Um segundo aspecto, se você olhar aqui na sua tela, você tem o nome de Zacarias em hebraico. Tá? Zacarias. E o nome significa... Esse verbo, zacar, é um dos verbos mais importantes no texto do Antigo Testamento, e ele significa Deus lembra. Mas não é só lembrar de trazer a memória. Deus se lembra no sentido de cumprir todo o seu propósito, ou seja, Deus não está esquecido de nós. Tá? E a gente tem que tomar algum cuidado ao fazer exegese de nomes, mas também nós não podemos desprezar os nomes. Então, Zacarias é o Senhor lembra. Esse é o significado do nome, o Senhor lembra. No Novo Testamento, nós temos também um Zacarias. Tá? Deus havia prometido a vinda da voz do que clamava no deserto, e isso ele prometeu, a última vez que ele prometeu foi lá em Malaquias, e prometeu a vinda de João Batista. Bem, João Batista foi filho de Zacarias com Isabel. O povo, 430 anos depois, já havia se esquecido por completo dessa promessa. Mas qual era o nome do sacerdote? Zacarias. Significa, o povo esqueceu, mas Deus não esqueceu. O Senhor lembra, por isso que ele chamava-se Zacarias. Então, eu não posso desprezar totalmente a exegese dos nomes próprios, tá bom? E a esposa dele chamava-se Isabel. Isabel significa, então, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu. E Zacarias, o Senhor lembra. E João é o equivalente hebraico de Mateus,
Então, significa o Senhor deu. Então, ó, o sermão aí, meus professores de teologia bíblica sempre diziam, ó, este texto dá sermão. Porque teologia bíblica é isso, é o texto bíblico aplicado de forma simples e prática para a vida dos ouvintes da igreja. Então, Zacarias, o Senhor lembra, Isabel, o Senhor prometeu, e João, o Senhor deu. Que coisa maravilhosa isso, né? Como a palavra de Deus é cheia de significado e é rica nos seus ensinamentos. Isso me impressiona bastante. Ok, então nós vamos separar o nosso estudo de Zacarias em perícopes. Eu tenho um trabalho que eu acredito que vai me tomar ainda mais por volta de 15 anos. E esse trabalho é de estabelecer na Bíblia onde começa um texto e onde termina o texto. E qual a estrutura daquele texto e qual o assunto daquela perícope. Não é? E já tem muito material pronto, Lucas, Romanos, Coríntios, Gálatas, e Apocalipse, Zacarias, e Neemias, e Levítico, mas ainda falta muita coisa. Eu tenho trabalhado nisso já há muitos anos, mas ainda falta bastante coisa. Eu acredito que de 10 a 15 anos para frente ainda, dependendo da quantidade de tempo que nos dedicarmos a isso. Ok? Então, é assim que vamos estudar. Nós vamos separar por perícope aqui e vamos dizer a estrutura, ilustrar isso. Quero agradecer desde já ao reverendo Renato, porque ele tem trabalhado nessa parte de editoração e ele está ilustrando esses trabalhos para melhor entendimento dos irmãos. Tá? O material que os irmãos precisar sobre isso, além do que for apresentado, pode pedir à vontade, que tudo que eu tenho é só o meu propósito de que seja útil para a igreja e para os colegas. Tá? Então, não tenho reserva, vocês podem usar, não precisa dar crédito de nada, isso também é fruto de estudo, tirado de outros livros e coisas dessa natureza, dos meus professores, então podem usar à vontade na igreja. Ok, então esse será o critério. O propósito também é de que vocês usem esse material na igreja. Vocês, eu sei, têm um tempo limitado. Então, o propósito é que vocês participem do curso e adquiram um material para usar na igreja. E tenham certeza, o reverendo Renato fez um trabalho excelente aí nesse sentido de editoração e de diagramação e de apresentação do trabalho. Ficou ótimo, vai ser útil para vocês na igreja. Tá bom? Ok, então vamos lá na nossa sequência aí. Vamos ler o texto. O texto diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Beraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamaram os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos caminhos, maus caminhos, e das vossas más obras. Mas não ouviram e nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais estão onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos
que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele fez. Deus assim escreva a sua palavra em nosso coração para que contra ele não pequemos. A vida e o tempo de Zacarias. Vamos nos localizar. Ok, estão lembrados da segunda metade do livro do profeta Isaías, capítulo 40 em diante, de 1 a 39 e depois de 40 em diante. E de 40 em diante, este livro fala de um livramento futuro, de que esse povo iria para o cativeiro e passaria um tempo no cativeiro e depois teria um livramento por obra e mão do ungido lá do Senhor, chamado assim Ciro, tá certo? Então, o povo foi para o cativeiro e passou lá 70 anos. E depois, Neemias voltou, Esdras também. E mais ou menos 17 anos depois dessa volta, eles tinham lançado já e reconstruído os muros, tinham lançado os alicerces, os fundamentos do templo, mas não reconstruíram o templo. Tá? O povo estava bastante desanimado. Uma tábua aí do tempo está aí, nesse período aí que se encaixa mais ou menos o livro de Zacarias, né? E vocês poderão olhar isso com paciência depois. O contexto histórico desta passagem, para que entendamos tudo, está aí, 70 anos antes. 70 anos é o tempo do cativeiro. Nabucodonosor conquistou Judá e aprisionou a população e deportou essa população para o exílio na Babilônia. Agora você tem que convir que 70 anos é muito tempo, mais que uma geração. Uma geração é considerada de 40 anos, né? Embora Daniel tenha vivido mais tempo, né, muito tempo, tenha tido uma longa vida, 70 anos é muito tempo para o cativeiro. Esse povo tinha sofrido muito no cativeiro. E depois, quando voltou, ainda a situação não era nada favorável. Então, em 539 a.C., Ciro, rei dos Medos, chegou ao poder e permitiu que os vários povos voltassem para a terra natal. Então, enquanto a política de Nabucodonosor era agregar todo mundo lá na Babilônia, a política de Ciro era diferente. Era devolver todo mundo para a sua região e cada um desses países pagasse imposto a ele, não é? E assim ele habilmente ele conduziu esse período aí, não é? E quando ele decidiu que o pessoal poderia voltar, 50 mil judeus voltaram para Jerusalém. Tá? Então, é nesse contexto que nós encontramos o profeta Zacarias. Agora, o que é que esses 50 mil judeus encontraram quando eles voltaram? Bom, vocês não fazem ideia. Não fazem ideia. A destruição era total e tudo havia se acabado. E Esdras, que é contemporâneo de Zacarias, apresenta um quadro dessa situação só para que você tenha aí uma ideia. Esses muros tinham sido queimados. Essas pedras dos muros
era semelhante a essa pedra que a gente usa em piscina, e de forma que com o calor ela se dissolve, vira areia. Então, isso significa que os muros tinham sido queimados e derrubados. Então, muros derrubados, portões queimados, o templo do Senhor totalmente destruído, a terra arrasada e rodeada de vizinhos hostis. A situação era a mais desfavorável possível de se imaginar. Não é? Basicamente, isso era uma ruína. Nós não fazemos ideias disso. Tá? Você nunca vai para um lugar que seja tão pobre quanto a pobreza que existia lá na volta do povo. E você nunca vai, não vai viver esse sofrimento que este povo passou de modo nenhum. Espero e oro ao Senhor por isso. Ok. O desânimo era geral. E Zacarias começou a pregar por volta de 17 anos após a fundação do templo ter sido colocado, o alicerce ter sido feito. E o trabalho foi abandonado. 17 anos sem fazer nada na igreja. Então, profecias foram dadas a Judá, no ministério do profeta Isaías, e tinha sido totalmente esquecida já essa profecia dada lá no ministério de Isaías. Daí o nome deste profeta, Zacarias. Então, quando você olhar isso, já sabe por quê. Porque aquelas profecias dadas lá no livro de Isaías já tinham sido totalmente esquecidas do povo. Mas Deus lembra no sentido de Deus cuida. Essa questão de lembrar é uma coisa importante. Tá? Eu acredito, eu estou convencido disso, de que uma das coisas mais importantes que nós temos é a memória. A gente tira do baú da memória da gente lembranças tão boas que nós damos risada sozinhos. E às vezes choramos sozinhos também. Nós revivemos determinadas situações que porventura tenham sido ou muito boas ou muito ruins através da lembrança. A perda da nossa memória é uma das coisas mais tristes que tem. Então, a memória é muito importante. E eu acho também que, assim como a memória é uma coisa importante, o esquecimento é igualmente importante. No sentido de eu me lembro das coisas boas que me promovem um avanço e eu me esqueço, devo me esquecer das coisas ruins e prosseguir para melhorar a minha vida. Né? Paulo diz assim, esquecendo das coisas que para trás ficam. Então, quando eu olho para os problemas que eu passo hoje, então eu devo me lembrar, olha, eu já vivi outras situações, às vezes mais difíceis, e Deus me deu livramento. E se Ele me deu livramento lá, Ele continua me dando livramento hoje. Agora, eu tenho que me esquecer dos meus erros, dos meus fracassos, que Deus já perdoou e tudo, e tocar adiante. Qual o problema nosso? O problema nosso é que nós nos lembramos das coisas que devíamos esquecer. E nós nos esquecemos das coisas que devíamos lembrar. Deus não. Zacarias. Ou seja, Yahvé se lembra. Ele não deixou de tratar com o seu povo. Ele não abandonou o seu povo. Ele tem uma aliança. Então, esse nome tem que ver com aliança, essencialmente com aliança. Significa que Deus se lembra de tudo aquilo que Ele prometeu na aliança feita com o seu povo. De ser o Deus do seu povo e o seu povo ser fiel a Ele e servi-lo com dedicação. Ok, então é nesse contexto que Zacarias é escrito. Tá? E os judeus que retornaram estavam desanimados e estavam confusos, estavam com medo por causa dos inimigos na vizinhança, estavam em casa, é verdade.
Mas para quê? Onde estava a glória disso? Qual a vantagem de estar em casa? E as mudanças geravam incertezas políticas e sociais. Países vizinhos ameaçavam e as lutas eram intransponíveis. Alguma semelhança com os dias de hoje? Você acha que o livro é para os dias de hoje? Então veja o que vem por aí. Quando nós olhamos para o nosso país, quando nós olhamos para o Evangelho, nós temos que agradecer a Deus, apesar das dificuldades. Mas lembre-se, nada pode deter o Evangelho, nada pode deter a palavra de Deus. O Evangelho chegou ao Brasil em 1859. E hoje nós temos igrejas evangélicas em todo o nosso país. Muitas igrejas em algumas cidades. E eu me admiro sempre de Anápolis, porque lá em Anápolis tem 500 mil habitantes. E a cidade tem 55% de evangélicos. E assim o evangelho vai tomando conta, vai crescendo, vai se desenvolvendo e o povo de Deus vai se multiplicando e Deus vai fazendo a sua obra, porque ele tem uma aliança conosco. Apesar das dificuldades, o evangelho vai sempre avançando. Eu posso ter certeza disso. O mundo de hoje é um mundo de pandemia, é um mundo de guerras, de conflitos familiares, é um mundo de fome, de perseguição aos cristãos e tudo mais. Mas o evangelho não para. Ninguém pode deter o evangelho. E as portas do inferno não resistirão ao evangelho. É o evangelho que está no ataque. Cada alma que se converte, cada família que serve a Deus é uma derrota do inferno. Bem, irmãos, o fato é que quando Israel voltou, a calamidade era total. E o fato é que a nossa sociedade de hoje está se tornando cada vez mais hostil ao cristianismo bíblico. Tá? Estabilidade econômica e política, enfim, é terrível, não é? Nós vivemos uma crise política sem precedentes e tudo ainda parece distante em termos de melhoras para nós, de vitórias, e as pessoas passam dificuldades financeiras, dificuldade de emprego, nossos filhos estudam e depois não tem como ser úteis na colocação deles, e isso complica bastante. Então, em toda essa circunstância, Zacarias tem uma palavra de ânimo para esses tempos difíceis. Ele sempre tem uma palavra de ânimo, e é por isso que nós vamos estudar Zacarias. E a pergunta é: qual é a chave de Zacarias? Por onde ele começa? Como é que nós sabemos de tudo isso que falamos aqui? Então, lembra da nossa regra, que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, nós precisamos levar em conta isso. Zacarias começa com uma base estável, segura, com um alicerce, e que sustenta o edifício no caso lá, o povo de Israel, e nos nossos dias sustenta o edifício de uma vida cristã capaz de enfrentar todos os desafios. Não é? E Zacarias 1, de 1 a 6, vai muito fundo em nosso coração e nos chama para um autoexame. E nos chama para uma mudança de atitude. Eu quero dizer que o livro de Zacarias é muito prático mesmo. E nós veremos isso quando entrarmos aí no texto. Nós estamos falando aqui do contexto geral, mas veremos isso quando entrarmos no texto. Então, a abertura, primeiro aí, inesperada de Zacarias. Como é que foi, como é que se dá aí no texto a abertura
aí de Zacarias. Nós temos uma direção a tomar, nos versos 1 a 3. Depois, nós temos um velho erro a evitar, o verso 4. E, por fim, nós temos uma verdade atemporal a aprender, nos versos 5 e 6. Tá certo? Ok, então vamos ver primeiramente essa direção nova a tomar, os versos 1 a 3. Diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a primeira mensagem de Zacarias, se você, depois que eu mostrar isso, você verá a confirmação, foi o mesmo que esfregar sal na ferida aberta. Foi uma coisa tremenda e dolorida. E então, por volta de 70 anos, eles estiveram no exílio sob julgamento de Deus e agora viviam na pobreza e nas dificuldades, por causa das consequências do pecado dos seus pais. Vocês estão vivendo isso porque vocês pecaram. Deus não alisou. Vocês estão colhendo os frutos daquilo que vocês mesmos semearam. Gálatas, capítulo 6, verso 7, diz assim: de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também ele ceifará. E o texto aos Hebreus diz assim, no capítulo 10, no verso 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse povo, diz Zacarias, estava colhendo aquilo que eles tinham ceifado. Pecado não presta. Pecado é, como dizia John Owen, ou você mata o pecado, ou o pecado mata você. E esse povo estava sofrendo todas essas consequências por causa do pecado. Agora, Zacarias não era um pregador cordial, de púlpito e delicado. Ele era o profeta do Senhor. E ele proclamava uma mensagem que tinha vindo a ele. Aí, no verso 3, você pode comprovar isso. E a palavra do Senhor é autoritativa e conclama o povo ao arrependimento. Bem, veja, não Zacarias, mas a palavra do Senhor é autoritativa. Deixa eu dizer uma coisa aqui que é fundamental. A mensagem é sempre muito mais importante do que o mensageiro. Malaquias, nós nem sabemos se o nome próprio era Malaquias, porque o nome significa mensageiro do Senhor. E há muitos estudiosos que entendem que Malaquias era só a função dele, mensageiro do Senhor. Mas considerem, por exemplo, João Batista. João Batista foram a ele perguntar quem era ele. E se eu fosse João Batista e fosse responder a essa pergunta, eu diria o seguinte: o quê? Você quer saber quem sou eu? Eu sou o grande Zacarias, ou sou o grande João Batista, né? Filho do sacerdote Zacarias. E se não tivesse bom, talvez eu dissesse assim: eu sou só aquele que preparou os caminhos de Deus. É pouco ou quer mais? Ou então, se não tivesse bom, poderia dizer assim, como Jesus Cristo disse: eu sou só o maior dos nascidos de mulher. Só isso.
É pouco? Pois é. Mas o que ele respondeu foi o seguinte: eu sou a voz do que clama no deserto. O que quer dizer isso? É que o importante é a mensagem, o importante não é o mensageiro. O importante é a mensagem. Então, aí, a palavra do Senhor é autoritativa e conclama o povo ao arrependimento. Agora, arrependimento do quê? O livro começa conclamando o povo ao arrependimento. Arrependimento do quê? Então, é aí que o livro começa a ser prático. E a nossa regra começa a ser aplicada. Ageu era contemporâneo de Zacarias. E Ageu tem a resposta disso. Tá? Ele era contemporâneo de Zacarias e tem a resposta. Os versos 2 a 8 do capítulo 1 de Ageu dizem-nos o seguinte: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. E continua: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, qual a razão do livro de Zacarias? É que o povo estava acomodado. Esse é um grande pecado. 17 anos e o povo não voltava à reconstrução do templo. Então, o livro de Zacarias tem que ver com isso. A acomodação do povo. Isso é pecado? Sim, é grande pecado a acomodação do povo. O erro maior não era o que faziam, era o que eles não faziam. Eles contentavam-se em lamber as feridas próprias, tornando a vida mais confortável e tornando a vida mais agradável possível. Que coisa tremenda era a situação. E Deus considerou isso grande ofensa, grande pecado. E não aceitou as desculpas desse povo. Os judeus não tinham tempo para a igreja, não tinham tempo para o templo. Lembra lá das colocações do salmista? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para meditar no seu templo. Eles não tinham tempo para o templo, não tinham tempo para a igreja. Eles precisavam priorizar a sua vida, afinal, eles mereciam uma vida normal. E o tempo teria que esperar. Isso diz alguma coisa a você? Você é acomodado? Você se deixou acomodar? Então, eu quero tirar uma lição daqui e aplicá-la para a nossa vida. Se você abrir a sua Bíblia aí comigo, no Salmo 16, no verso de número 2, nós temos lá assim: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, e outro bem não possuo, senão a ti somente.
Deus não é Deus de prioridades. Deus é Deus de exclusividade. Outro bem não possuo, senão a ti somente. E o Evangelho de Mateus diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e procura grandes pérolas. E tendo achado uma grande pérola, ele foi e vendeu tudo que possuía. E a comprou. Mas vendeu tudo e a comprou. E Pedro diz o seguinte, que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. É por isso que o Salmo 23, quando fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o ensinamento ali e o texto no hebraico quer dizer o seguinte, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada, isso me basta. O Senhor é meu pastor e isso me basta. Então, é disso que estamos falando. E não é que o povo de Israel não tinha Deus como exclusividade. Não, eles não tinham nem na ordem de prioridade deles. Eles não tinham levado em conta o templo. Aí você talvez me diga assim, para aí. Então quer dizer que Deus é a única coisa importante? Não é assim. A minha família é importante. E eu sei que é. Mas quem deu sua família a você? E você diz assim, meu emprego é importante. Eu também sei que é. Mas quem deu o seu emprego a você? Minha saúde é importante. É. Mas quem dá saúde a você? Quem te sustenta todos os dias? Então, apegue-se àquele que se lembra da aliança e faça o que ele manda você fazer. Não seja acomodado. Você está acomodado com a sua igreja, na pregação do evangelho, você não ousa mais sonhar alto, fazer a igreja desenvolver-se, pessoas se converterem. Você é o destinatário adequado para a mensagem de Zacarias. Então, você tem que considerar estas coisas, porque o grande pecado, e uma das chaves do livro é o profeta Ageu, que diz que a razão é que o povo tinha desprezado o templo e a reconstrução do templo. Não é? E nós aí, não é? Essa lâmpada é bem econômica, pensando na igreja e pensando em outras coisas. Está na hora da minha novela. Ô, pastor chato, não acaba mais esse estudo e assim por diante. Tá? Então, eu quero lembrar a você que Deus é a única coisa importante na nossa vida. Tá? Às vezes nós pensamos, eu vou começar a ir à igreja de vez em quando, mas eu preciso também descansar. Ou não tenho energia para orar. As coisas estão tão difíceis agora, a pessoa diz. Ou viver uma vida de santidade, de obediência, ter que ser diferente do mundo o tempo todo, bom, isso é cansativo. Bem, nós somos assim, nós não somos chamados para ser pessoas normais. Esse foi o problema de Zacarias. Todo mundo em Israel, 50.000 pessoas estavam correndo atrás dos interesses próprios e não de fazer a vontade de Deus conforme exigido na aliança. Ou às vezes a gente fala, outro dia eu leio a Bíblia e eu só quero ser normal por um tempo. Não, nós não somos chamados para sermos normais. Irmãos, estão lembrados do texto de Deuteronômio, capítulo 30, os versos 19 e 20? Se você abrir lá, diz mais ou menos assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus e dando ouvido a Ele, porque disso depende a tua longevidade, e para que entres na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teu filho.
Abraão, Isaque e Jacó. Pois é, irmãos. Vida ou morte, bênção ou maldição. Eu quero incentivá-lo a mover a sua igreja, a tirar as pessoas da zona de conforto e levar todo mundo a trabalhar dinamicamente, porque Deus se lembra e Deus vai cumprir a aliança. Ele prometeu que vai com o seu povo e toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. E ele prometeu estar conosco todo o tempo e ele estará. E não tem nenhuma promessa mais importante do que essa. O que fez Abraão sair da terra dos seus pais foi a promessa de que Deus estaria com ele. E o que fez também Moisés conduzir o povo foi a promessa de que Deus estaria com ele. E o que fez também Josué entrar na terra prometida foi a promessa de que Deus estaria com ele. O próprio nome de Jesus Cristo no Antigo Testamento é Emanuel, que significa Deus conosco. Não existe nada mais importante em toda a Bíblia, em toda a nossa vida, do que Deus estar conosco. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Não temos nenhum outro bem, senão a Deus somente, como diz o Salmo, lá no Salmo, o salmista no Salmo 16. Ok. Desculpas, nós arrumamos tantas. E nós arrumamos tantas prioridades, não é? Então, não existe falta de tempo, na verdade. O que existe é falta de interesse. Quando as coisas são importantes para nós, nós arrumamos tempo. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia, a quarta-feira vira sábado, e um momento vira sempre uma oportunidade. Deus está conosco. Precisamos de cuidar dos assuntos espirituais. A vida cristã é para os fortes. Não é de jeito nenhum, não somos chamados para sermos pessoas normais. É disso que trata o livro de Zacarias. E no decorrer do livro você vai ver que esse monturo virou novamente um templo. E você vai ver como Deus abençoou e conduziu este povo. Ninguém pode deter a palavra de Deus, os propósitos de Deus, o evangelho de Deus. Nós não somos destinados a ser pessoas normais e não somos felizes tentando ser pessoas normais. Por isso, nós não devemos nos contentar com o pecado da normalidade. Qual o pecado de Zacarias? É o da normalidade, da mediocridade, da conformidade com o mundo. Não podemos nos conformar com isso. Vida cristã é para os fortes. O perigo é que quando as coisas ficam difíceis e o custo do discipulado parece incrivelmente alto, aí a gente pode perder de vista quem somos e perder de vista que nós fomos redimidos à custa do sangue de Jesus. E uma raça eleita é o que somos, sacerdócio real é o que somos, nação santa é o que somos, povo de propriedade exclusiva de Deus. O texto de Hebreus, no capítulo 11, no verso 37, fala de homens que foram cerrados pelo meio. Acredita-se ter sido o profeta Isaías e que esse procedimento tenha sido perpetrado por Manassés. Se foi assim, já imaginaram naquela época não tinha serra elétrica, não tinha nada disso, um serrote serrando a pessoa ao meio, né? Que coisa terrível. Isso para que o evangelho chegasse até nós. E agora, como nós poderíamos ficar acomodados? Perder a oportunidade de pregar o evangelho onde Deus nos colocou, falar alto e bom som a todos, viver como cristão, fazer a obra do Senhor, dar prioridade ou exclusividade para as coisas do Senhor na nossa vida. Muito importante. A chamada de Zacarias é uma chamada ao arrependimento, ao não conformismo, uma chamada
para ser estranho, uma chamada para ser diferente, ser a pessoa por quem Jesus morreu. Não é uma chamada para ser normal. Não como o mundo, mas diferentes, santos, piedosos. Definição dos termos: piedosos. Piedade. Piedade significa a vida de Jesus na minha vida. Então, por isso, Paulo era muito piedoso, porque ele dizia isso. E essa definição é da Bíblia. Ele diz: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Então, irmãos, somos chamados para o não conformismo, para uma vida como estranhos neste mundo. Nós somos peregrinos. O capítulo 11 de Hebreus, e eu acho, e diz assim que Abraão, os versos 7 em diante, diz que Abraão não construiu uma casa para si, porque ele almejava a sua casa, a sua morada celestial. Abraão sempre viveu em tendas, não construiu casa para si. Nós cantamos que somos forasteiros aqui, estamos em terra estranha. Então, vivamos como tal. Façamos isso, não deixemos nossa igreja se acomodar, tornar-se morna. E a Bíblia recomenda duramente contra essas coisas. Pensemos nisso. Ok, então nós temos no verso 4 um erro a ser evitado. Qual erro a ser evitado? Então nós lemos lá: não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. E por isso estavam ali sofrendo tudo aquilo que estavam sofrendo. Lá em Isaías, capítulo 45, então nós lemos assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eles não olharam. Nossos pais erraram, precisamos pensar nisso. Jeremias disse assim: ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. E esse povo não tinha ouvido isso. Não obedeceu, não deu ouvido aos profetas, e por essa razão eles estavam ali agora, tendo que recomeçar tudo de novo. E em Ezequiel nós temos assim: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Bem, irmãos, esse é o caminho que devia ser considerado. Esse foi o pecado, e é por isso que o livro foi escrito, contra o pecado da acomodação. Uma última coisa é que nós temos uma verdade atemporal para aprender, nos versos 5 e 6. Diz assim: vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras. Assim ele nos fez. Deus cumpre tudo aquilo que ele faz. Há apenas uma rocha sólida sobre a qual descansa toda a nossa confiança. Não o exemplo falível dos nossos pais. Não, não é isso. Não o imperfeito modelo
fornecido pelos pregadores modernos. Também não é isso. Nós temos de olhar para as palavras e a promessa do Senhor nosso Deus. Nós não somos seguidores de igreja, somos seguidores de Bíblia. O valor não é o mensageiro, o valor é a mensagem. E é a palavra do Senhor que devia ser seguida. Somos chamados para seguir a palavra de Deus e a ela somente. É assim que devemos andar, é assim que devemos viver. Maravilhosamente, a última linha do sermão de Zacarias aqui põe fim à dureza de coração do povo. Como eu gosto de saber disso, esse sermão de Zacarias foi ouvido e esse povo reconheceu a mensagem do profeta e aceitou a mensagem do profeta. Como eu quero que você aceite hoje e avalie a sua igreja, se ela está acomodada, se você está acomodado, se você dá exclusividade para as coisas de Deus, faz tudo como Deus quer que você faça. Vamos aceitar desafios grandes. O tempo não parou. Roberto Marinho começou a Rede Globo com 65 anos de idade e ele fundou uma empresa enorme no nosso país. E, irmãos, enquanto Deus nos conceder vida, vamos trabalhar, vamos servir a Deus, vamos influenciar, vamos levar a mensagem do Senhor. Não nos desanimemos, vamos cuidar da casa do Senhor. Se a sua igreja se acomodou, a mensagem de Zacarias é para a sua igreja. Se você se acomodou, a mensagem de Zacarias é para você. Agora, a mesma chamada, então, para todos nós. Podemos seguir esse exemplo? Você pode e vai se arrepender de toda a acomodação que você já teve. Você vai fazer inversão de marcha e voltar-se para Deus. A mensagem é para você. É para você. A mensagem da palavra de Deus é sempre para nós. Nós temos que entender isso e reavaliar todos os dias o nosso ministério e saber se estamos fazendo o melhor para o Senhor. Que Deus assim nos abençoe e que nós sejamos fiéis em nosso ministério e ousemos em nosso ministério, desenvolver, crescer e dar exclusividade para as coisas do Senhor. Oro por você e pelo seu ministério. Que Deus Amém. abençoe nesta noite. Ok. Reverendo Renato. Obrigado, reverendo. Eu vou franquear a palavra, alguns minutos, caso alguém queira fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor. Se me permitirem, eu quero começar. Quando o senhor falou da acomodação da igreja, é impossível ouvir aquilo e não pensar nos dias de hoje, né? Eu falava com um colega sobre a preocupação que nós estamos tendo em transmitir os cultos, os estudos. Creio que os demais irmãos devem sofrer a mesma angústia que eu. Então a gente fica procurando a melhor maneira e tudo, mas na outra ponta há muitos crentes que poderiam ir para a igreja, mas preferem ficar em casa agora. É mais cômodo ficar no sofá, ou na sala, ou no quarto, a Smart TV lá, o pastor pregando. E meu receio é que, se o normal voltar, a igreja, boa parte dela, se acostume com essa acomodação. Como o senhor falou, eu me lembrei disso. Não sei se mais alguém tem essa angústia aí, mas a relação.
tem muitos lados essa colocação sua, viu, reverendo Renato? Muitos aspectos. Tem um aspecto que as igrejas vão ouvir bons pregadores. Os membros da igreja vão procurar bons pregadores. Isso significa que cada um de nós tem que reavaliar a nós mesmos como pregadores. E temos que melhorar cada vez mais e progredir no conhecimento e na entrega da mensagem do Senhor. Isso é um lado. Um outro lado é o seguinte, que eles vão ouvir muitas heresias. E então nós precisamos ficar atentos. Esse é o outro lado, ficar atento e corrigir estes ensinamentos. Um terceiro lado, eu acho, é que muitos correm o risco de realmente se acomodar e não querer ser aquele membro de igreja tão dedicado. Eu sugiro que isso tudo seja levado em conta na visita que os irmãos fazem aos membros da igreja e que acompanhe isso de perto, procurando cercar de todos os lados possíveis. Com relação à alimentação do rebanho, eu nunca tinha mexido com essa questão de Instagram e coisas dessa natureza. Eu abri uma página no YouTube e eu publico lá meus sermões e minhas lições de escola dominical e abri um canal no Instagram e lá eu coloco mensagens diárias para alimentar a minha igreja. Eu procurei alguém que pudesse editar isso e fazer alguma coisa apresentável, ou seja, investimos dinheiro nisso para fazer alguma coisa mais ou menos apresentável para os membros da igreja. A minha resposta tem sido altamente positiva. E eu que falava a 60, 70 pessoas por semana, hoje falo, às vezes, até a milhares de pessoas por semana. Então, o resultado é ótimo, é excelente, mas nós precisamos de investir nisso. Meu canal no Instagram, se me permitem, é pr.arruda, Pastor Arruda. Só isso, né? E lá eu publico coisas diariamente. Se você quiser seguir, será um prazer. E no YouTube, só se procurar lá por Sebastião Arruda, que eu estou lá e as lições de escola dominical. Na minha igreja, nós estamos estudando neste nível aqui, Carta aos Coríntios. Carta aos Coríntios. Então, com todos os detalhes da carta, todos os ensinamentos. Então, eu recomendo que vocês usem bem esse tempo. Todo tempo de crise é também um tempo de oportunidade, viu? Pensem nisso. E é agora, vocês são jovens. Comecem e ousem sonhar alto, buscar coisas grandes, porque a mensagem de Zacarias é para vocês e é para mim também. Eu tenho trabalhado aqui, um amigo meu muito querido faleceu e agora nós temos que dar continuidade ao trabalho dele. Nós temos um projeto social aqui na cidade de Machado, no sul de Minas, onde nós temos 350 alunos. Nós estamos colocando jovens de